Por que que nós precisamos, de vez em quando, recebermos uma palavra sobre a fé, sobre o nosso ato de crer no Senhor, nosso ato de continuarmos lendo a palavra, de continuarmos vindo para as reuniões, cantando, né, louvando. Por que que a gente precisa disso? 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, diz assim, 4:8. Na verdade, 4:18. Vou ler o 17 primeiro. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então nós precisamos ouvir palavras para fortalecer nossa fé, em primeiro lugar porque nós passamos por tribulações. Se tem uma coisa que a tribulação faz é corroer a nossa fé. Nós vivemos um ano muito complicado ano passado. E nós não temos anos mais pela frente que sejam bons. A tendência do mundo é ele realmente fazer a curva e a gente não saber o que o amanhã nos reserva. Então, é muita tribulação, muito sofrimento. Então, por causa disso, a fé nossa, às vezes, é abalada. Às vezes, nós questionamos o que está acontecendo na nossa casa, o que está acontecendo na nossa vida. Então, os sofrimentos, eles têm, se eles não forem bem administrados, se nós não entendermos o significado do sofrimento, então o sofrimento ele vai causar um impacto na sua vida. Ele mexe com a sua estrutura. Ele mexe com sua fé. Os sofrimentos, eles são dados para nós, e se nós tivermos uma visão clara, uma visão espiritual, os sofrimentos nós vamos entender que é um meio que o Senhor permite que nós passemos por ele para nós crescermos, termos mais experiências com ele, para nós termos um outro relacionamento com o Senhor que em momentos bons a gente não tem. Então a tribulação vem e mexe conosco no sentido de nos fazer voltar mais para o Senhor, buscar mais o Senhor, confiar mais no Senhor. Mas se os sofrimentos eles vêm para nós, a gente não vê, não percebe dessa maneira, aí eles nos causam muito problemas. Aí a nossa fé, ela é abalada. Então, se a sua fé de alguma maneira foi abalada por alguma coisa que aconteceu nesses anos para trás, alguma coisa que você imaginava, ainda mais nós que pensamos que Deus tem que ser um Papai Noel para nós, que tem que dar para nós tudo que a gente quer, como se nós tivéssemos sido salvos para receber os presentes de Deus e não o perdão de Deus. O Senhor veio para essa terra para ser o nosso Salvador e não o nosso presenteador. A nossa visão sobre Deus é que Ele tem que nos cercar de todos os bens, de todas as coisas, nada nos faltar, tudo perfeito, casa perfeita, dispensa perfeita, conta perfeita, mulher perfeita, marido perfeito, filhos perfeitos, emprego perfeito. Então, quando essas coisas não acontecem da maneira como a gente pensa, então cadê Deus? Deus está exatamente aí. Deus está exatamente nessa situação, requerendo que você o busque mais nessa situação. Então, para que você tenha um outro relacionamento, busque mais o Senhor naquela situação. Então, a concepção que muitos cristãos têm de Deus é equivocada. O próprio Senhor passou por muitos sofrimentos. Paulo passou por muitos sofrimentos. Todos os discípulos, apóstolos, passaram por sofrimentos. E o Senhor falou,
vocês vão passar por muitas tribulações. Então, essa é a palavra do Senhor para nós. Mas o Senhor está no meio dos nossos sofrimentos. Quando aqueles 3 amigos de Daniel foram colocados lá na fornalha, todo mundo imaginava que ali era o fim daqueles três homens ali. E de repente, Nabucodonosor olhou aquela fornalha, estava no máximo da sua temperatura, e ele viu então 4 homens. Um deles era o Senhor. O Senhor está no meio dos nossos sofrimentos. O Senhor está no meio dos dramas, das situações que nós passamos, que nós enfrentamos. Não tem ninguém aqui que esteja passando por algum problema, por algum sofrimento, que o Senhor não esteja bem perto de você. Ele está dentro de você para ser sua graça, mas também está fora de você para ser sua proteção. Então nós temos que ter nossos olhos abertos. Nós precisamos receber palavras para alimentar nossa fé, porque nós vivemos nesse mundo, e esse mundo ele tem uma característica. Ele apresenta as coisas para nós, veja, tudo aqui é visível, são as coisas visíveis, as coisas físicas, as coisas temporais, as coisas da razão. Então, nós praticamente somos alimentados pelas essas coisas que estamos vendo. Mas só que nós, filhos de Deus, andamos pelas coisas que não se veem. Nós andamos pelas coisas, nosso caminho é um caminho invisível. Nós não sabemos o que está pela frente. O nosso caminho é o mesmo caminho que o Senhor apresentou para Abraão. O Senhor falou assim, vem. E o Abraão perguntou, para onde? Só anda. Só anda. Mas, Senhor, não tem mapa? Anda. Eu sou o seu mapa. Senhor, cadê o GPS? Eu sou o seu GPS. Senhor, cadê o caminho? Eu sou o seu caminho. Então, essa é a vida de um cristão. Nós só temos que crer. Só temos que obedecer. Só temos que acreditar. Não temos que fazer outra coisa. Nós só temos que seguir o Senhor. É uma coisa não muito fácil. Porque nós somos conduzidos pelas coisas visíveis, as coisas físicas, as coisas temporais e as coisas da razão. Quando qualquer uma dessas coisas são alteradas, a gente então já começa a ver estrelas. A gente fica zonzo. A gente coloca em dúvida o Senhor. Então nós estamos aqui para poder encorajar os irmãos. Ajudar os irmãos. Eu preciso muito dessa palavra. De vez em quando, minha boca, ela se contorce para reclamar. Às vezes eu paro e digo assim, Senhor, o que você está fazendo comigo? Mas a única coisa em que eu me apoio é no amor dele. Ele me ama. E ele cuida de mim. Da sua maneira, ele cuida de mim. Então, não pense que às vezes também eu não me contorço e não comece a andar pelas coisas físicas, temporais, as coisas visíveis e principalmente da minha lógica. Eu sou tomado por isso, porque isso aí praticamente é o combustível do velho homem. É o combustível do homem natural, as coisas visíveis. Mas nós não somos naturais. Nós somos seres espirituais. Nós somos pessoas que foram chamadas pelo Senhor, como Abraão foi, para seguir numa direção e confiar nesse Senhor. E acreditar que no meio da fornalha, este quarto homem ele vai aparecer. Se a gente atentar, ao invés de ficar olhando para os sofrimentos que nós estamos passando e procurarmos esse quarto homem, nós vamos ver ele cuidando, suprindo, encorajando, dizendo, não turbe o vosso coração. Para de se mexer, para de se contorcer, se volta mais para mim. É difícil.
mas se volta mais para mim. Então o Senhor vai cuidar de nós. Então,